Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos a esta oficina de produção textual na universidade, iniciação à vida acadêmica. Eu sou o professor Franklin Oliveira, do curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí, e estou aqui com vocês para falar um pouco sobre o texto acadêmico e as dificuldades de escrita. Vocês tiveram a oportunidade agora há pouco de assistir a fala da professora Shirley, que tinha como foco a leitura dos diversos gêneros acadêmicos. Dando continuidade a essa discussão, então eu proponho que você mergulhe comigo nesse debate sobre quais são as principais dificuldades de escrita do texto acadêmico. Você, caro aluno, cara aluna que está entrando agora no curso na universidade, no curso de Letras Português, Letras Inglês, Pedagogia, História, Matemática, todos nós, em qualquer que seja o curso, vamos de início sentir muita dificuldade na escrita dos textos que serão exigidos na academia. Então, a nossa ideia aqui, o nosso objetivo é refletir quais são essas principais dificuldades e como nós podemos saná-las. Como me apresentei, sou o professor Franklin Oliveira, do curso de Letras. E no curso de Letras, nós temos uma cultura específica de escrita que é diferente, por exemplo, dos alunos do curso de matemática, dos alunos do curso de pedagogia, de história. Cada curso tem a sua própria prática de escrita. Então, é interessante nós refletirmos exatamente sobre quais são essas práticas, quais são essas dificuldades, para que a gente possa juntos saná-las, possamos enfrentá-las durante todo o curso. Então, para a gente dar continuidade, vocês estão vendo aqui uma apresentação, eu faço a seguinte pergunta: por que a escrita acadêmica é tão difícil? Muitos de vocês que saíram do ensino médio agora, outros já têm algum tempo que saíram, mas devem lembrar que no ensino médio, na educação básica, nós escrevemos diversos textos bem diferentes daqueles que nós vamos começar a escrever aqui na academia, na universidade. Pode ser que alguém, por exemplo, que está fazendo este curso, já tenha passado pela universidade, já tenha feito algum curso. E nessa experiência, vai lembrar do quão difícil foi escrever determinados textos, como resenhas, fichamentos, os resumos, a própria monografia no final do curso, ou o artigo. E num nível mais avançado, numa pós-graduação, quem sabe um dia, vocês aí, torcemos para que todos vocês continuem esse processo, vão escrever também dissertações de mestrado, teses de doutorado, e por muitas vezes fazer relatórios. Então, todos esses gêneros acadêmicos, esses textos que a professora Shirley comentou com vocês na aula passada, vocês vão escrever e vão precisar entender como é que funciona esse processo de escrita. Como fazer uma boa resenha? O que é uma resenha? O que é um fichamento? Como fazer um resumo? Essas técnicas, essas estratégias, elas estão disponíveis em diversos manuais, mas é preciso que a gente entenda como é que isso funciona dentro da universidade. Vocês refletiram agora há pouco com a professora Shirley sobre como fazer todo o processo de leitura, como ler esses textos. E agora nós vamos falar sobre como escrevê-los, quais as principais dificuldades de escrita nesse processo que é tão usual, tão comum aqui na universidade. Então, no próximo slide, vocês vão ver uma imagem bem interessante, onde a gente reflete sobre uma das principais estratégias, que é o planejamento. Só que aqui vocês estão vendo uma imagem do que acontece no texto quando não há o planejamento. E é o que a gente não quer que aconteça com vocês. Quando a gente faz um texto sem planejamento, o texto ele começa com essa imagem aqui que a gente está mostrando de um animal, de um cavalo, muito bem detalhado no início, quando a pessoa tem ali uma ideia, mas que ela não coloca no papel, que ela não planeja, que ela não imagina como vai ser todo o andar desse trabalho. E o projeto vai perdendo fôlego, Como eu disse, sem planejamento é só ladeira abaixo. O seu texto ele acaba perdendo as suas forças e vira um desenho como esse, que até uma criança faz melhor. Até uma criança pode escrever melhor.
se ela fizer um planejamento, se ela tiver um mínimo de planejamento. E nós, na universidade, ao escrevermos um resumo, uma resenha, um fichamento, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, precisamos fazer um planejamento desse trabalho. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, qualquer que seja o texto acadêmico, qualquer que seja o gênero acadêmico que o professor exigir que vocês escrevam, façam o planejamento desse texto. Imaginem a estrutura do texto. Ah, professor, mas eu não conheço ainda, estou na universidade, estou começando agora, eu não conheço esses textos. Vai ter tempo de vocês conhecê-los. Na universidade, muitas vezes, vocês vão ter a oportunidade de ler artigos, de ler resenhas, de ler diversos capítulos de livros, textos científicos que vão dar esse suporte para que você entenda qual é o modelo a ser seguido. Esses modelos, eles não são, muitas vezes não são normas, eles são apenas uma cultura, como eu falei há pouco, uma cultura que é seguida por todos os membros dessa comunidade, do curso de letras, de matemática, de pedagogia, história, enfim. E a gente acaba aprendendo na convivência na universidade como é que se dá a escrita desses textos. Por isso, a leitura, como a professora Shirley estava falando agora há pouco, a leitura é muito importante. A leitura desses textos, para que você possa perceber quais são os principais mecanismos, as principais estratégias utilizadas pelos autores do texto para escrevê-los. Então, como você pode ver nessa imagem, um texto quando começa assim, com uma ideia, mas sem um planejamento total, ele vai se construindo de uma forma bem clara no início, parece que está tudo certo, mas aos poucos o texto vai perdendo a sua coerência, a sua clareza e uma série de outras características que são fundamentais. Então, nessa apresentação de agora, nessa minha fala, eu vou destacar com vocês 5 elementos. O primeiro deles, a terminologia. O segundo, os gêneros acadêmicos. Vou reforçar um pouco do que a professora Shirley já colocou. Vamos falar sobre cultura disciplinar, estado da arte e ABNT. Então, terminologia, que são as expressões mais utilizadas, o vocabulário utilizado pelo curso, os gêneros acadêmicos, que são todos os textos que são produzidos na universidade, a cultura disciplinar, que é o modo como aquele grupo se comporta, como ele escreve, como eles comunicam a sua ciência, o estado da arte, que a gente precisa para escrever os nossos textos acadêmicos, e a tão conhecida e temida ABNT. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando pela primeira, terminologia. Quando se fala em terminologia de um curso, num curso acadêmico, num curso superior, de ensino superior, nós falamos de todas as palavras que são consideradas novas, muitas vezes para você que está chegando no curso. Quando você começar a ler os textos do seu curso, você vai perceber, vai até ter uma impressão no começo, assim, nossa, parece que está falando grego. Parece que eu não sei mais ler. Por quê? Porque tem muitos termos, a terminologia, termos que são utilizados, que são próprios do curso, próprios da área, e que aos poucos, com a leitura, você vai começar a assimilá-los, entendê-los e utilizá-los nos seus textos. Então é importante, ao ler os textos propostos no seu curso, que você faça estratégias de leitura e depois aplique na escrita, onde você localize essas expressões que são comuns no seu curso. E cada curso, como eu disse, tem uma forma diferente de se expressar. Tem termos específicos de cada área. Você precisa primeiro aprender a localizá-los, a identificá-los. Quais são os termos mais comuns no meu curso de pedagogia, no meu curso de letras, de matemática, de história, de inglês? Então, esses termos vão ser dominados por você num processo de maturação. Aos poucos você vai conhecê-los e vai achar menos difícil a leitura e a escrita desses textos. Mas não pode fugir do desafio de conhecê-los e de identificá-los e utilizá-los. Então você pode experimentar assim que o curso começar, observando os textos que estão nas disciplinas. Veja quais são os termos que você não conhece e vá mesmo ao dicionário ou pergunte ao professor, ao tutor, o que significa tal expressão.
é interessante primeiro pesquisar, até porque a gente precisa criar essa autonomia de leitura e de escrita. Mas se você não localizou, não compreendeu, não custa nada perguntar. O que significa tal termo? Como é que ele é utilizado no meu curso? E a partir de então, quando você identificá-lo, quando você reconhecer e souber como utilizar, aplicar nos seus textos. O segundo ponto, a cultura disciplinar, é o que eu estava explicando agora há pouco. Para cada área, nós temos uma forma de ler e de escrever diferente. Então, se você tiver a oportunidade de ler textos de outras áreas, você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Na imagem do slide que vocês estão vendo agora, onde nós temos dois termos, duas palavras, terminologia e cultura disciplinar, vocês vão ver uma imagem de duas pessoas discutindo sobre um número que está no chão. E aí você vai ver que a razão para cada um deles é diferente. Um acha que está certo dizer que aqui é o número 6. O outro diz que é o número 9. Mas tudo é uma questão de ponto de vista. Do primeiro, aí da esquerda, que está vendo o número, da visão dele, do ponto de vista dele, de fato ele consegue enxergar o número 6. O segundo personagem, que está à sua direita, na imagem, consegue, da visão dele, do ponto de vista dele, enxergar o número 9. Então, não tem uma ciência melhor do que a outra. Para se tratar de um determinado tema, eu posso ter o ponto de vista de diversas ciências. Várias ciências, inclusive, estudam um fenômeno, por exemplo, um objeto, que é típico da minha área, do curso de letras, que é a linguagem, que é o texto. Eu posso, por exemplo, falar de linguagem do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista do curso de letras português, do curso de letras inglês, do curso de letras espanhol. Eu posso falar do ponto de vista da antropologia. São várias áreas que, de forma diferente, vão abordar o mesmo objeto de estudo. Esse número que está aí no chão está sendo estudado, está sendo investigado, está sendo observado por pessoas que têm pontos de vista diferentes. Então, não é o ponto de vista que é mais certo do que o outro. É o lugar de onde se fala, é o lugar de onde se observa, que vai mudar o objeto, a visão que se tem sobre o objeto. Falando, né, no curso que cada um de vocês está começando agora, vocês vão ter oportunidade de enxergar vários fenômenos do curso sob o ponto de vista da sua área. E é interessante que muitas vezes vocês em alguns textos vão perceber o entrecruzamento, a interdisciplinaridade que vai acontecer entre várias áreas para explicar um determinado fenômeno. Então é importante perceber qual é a cultura disciplinar da minha área, como é que a minha área escreve, por exemplo. Quando você começar a ler os textos da sua área, você vai perceber isso. E quando você comparar com textos de outras áreas, você vai perceber também que as outras áreas escrevem diferente da forma como a sua comunidade, sua comunidade discursiva, o seu grupo acadêmico escreve. Então, vamos para o próximo elemento, que são os gêneros acadêmicos, que a professora Shirley acabou de explicar para vocês, mas nós vamos reforçar. Aqui na universidade, nós escrevemos textos específicos, e aí nós vamos chamá-los de gêneros. Eles são reconhecidos, têm seu nome, têm suas características, e vocês vão começar a ler esses textos, escrever esses textos, e é daí que vão surgir as primeiras dificuldades. Por exemplo, logo no início do curso, os professores vão pedir para vocês fazerem resenhas, fazerem resumos, fazerem fichamentos. E muitos de vocês, eu tenho certeza de que nunca fizeram uma resenha, nunca fizeram um fichamento, nunca fizeram um resumo acadêmico. E vão ter, então, entender que a primeira dificuldade é compreender qual é o modelo. Como é que se escreve esse gênero acadêmico? Como é que se escreve uma resenha? O que se espera de uma resenha? A pergunta clássica que o aluno costuma fazer para o professor é: professor, qual é o modelo que o senhor quer? Quando o aluno está perguntando qual é o modelo, na verdade ele quer saber qual é o gênero, como se configura esse gênero acadêmico. Então, como eu falei, são artigos que vocês vão ler, quem sabe até escrever, fichamentos, resenhas, resumos, e lá no final do curso, a monografia ou o artigo.
Todos eles, por mais que tenham nomes distintos, alguns deles têm algumas particularidades que são comuns, não são tão particulares assim, né? A sua própria estrutura, num TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, ou um artigo, por exemplo, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, não importa, qualquer um desses que eu acabei de citar, monografia, artigo, dissertação ou tese, eles se configuram praticamente da mesma forma. Eles têm uma introdução, uma fundamentação teórica, vocês vão ouvir muito essas expressões durante o curso, uma metodologia, análise dos dados e as considerações finais. Fora outros elementos que são pré-textuais e pós-textuais. Vocês vão ter uma disciplina sobre isso, de metodologia científica. Então, por mais que o texto tenha um nome diferente, artigo, monografia, dissertação ou tese, eles têm essa composição que é comum. O que vai diferenciar é o nível de aprofundamento de cada um deles. Um artigo é menor do que uma monografia, uma pesquisa é menor do que uma monografia, inclusive pode surgir de uma monografia ou de uma dissertação ou de uma tese. A monografia é uma pesquisa um pouco maior do que um artigo, a dissertação é uma pesquisa mais aprofundada que uma monografia e que um artigo, e a tese, que é a tese de doutorado, está aí no seu nível mais amplo, mais profundo de pesquisa, que é o que um doutor no curso de doutorado deve entregar para receber esse título. Por exemplo, eu já fiz a graduação do curso de letras aqui na UESP, fiz uma monografia na época, fiz o curso de mestrado na Universidade Federal do Ceará e lá eu entreguei uma dissertação de mestrado, e no curso de doutorado entreguei uma tese de doutorado. Então, cada uma delas me deu a oportunidade de fazer uma pesquisa diferente no nível de profundidade exigido para cada uma dessas etapas. No próximo slide, você vai conseguir enxergar aqui uma imagem de um caminho que é percorrido por todo aquele que deseja fazer um trabalho acadêmico desse nível, de artigo, de monografia, de dissertação ou de tese. É um planejamento que vai nos colocar diante de vários pontos que, de certa forma, estão interligados. Eles são um caminho pelo qual o leitor vai percorrer quando tiver acesso ao seu texto. É uma introdução, onde você vai apresentar o trabalho, a fundamentação, onde você vai mostrar quem são os autores que vão dar suporte à sua fala, suporte à sua pesquisa naquela investigação. A metodologia, que é onde você vai falar quais foram os métodos utilizados, o que foi pesquisado, como você fez a análise dos dados, como você coletou os dados. A seção de análise dos dados, que é onde você vai, na prática, mostrar aqueles recursos, aqueles conceitos da fundamentação teórica aplicados ao seu objeto de estudo. As considerações finais, que, como o nome diz, você vai encerrar e dizer o que você encontrou. E as referências do trabalho. Mas não se aflige agora. Abres, não estou entendendo porque eu ainda nunca escrevi, mas você vai ler vários textos que vão ter esse caminho. É por isso que é interessante aquela fala da professora Shirley sobre a leitura. Ler diversos textos acadêmicos faz com que a gente se sinta mais confiante também no processo de escrita. A escrita do trabalho acadêmico vai exigir que você também tenha habilidades de leitura, que você tenha percorrido esse caminho de um trabalho de outras pessoas. Ao ler um artigo, ao ler uma dissertação, ao ler uma monografia, observe essa divisão do trabalho em introdução, fundamentação, metodologia, análise dos dados, considerações finais e referências. Perceba como é que se dá esse caminho de escrita, para que você possa também imitá-los, fazer o seu trabalho. O próximo slide, nós vamos ter aqui uma palavra que muitas vezes ela não é conhecida, mesmo dentro da academia, por alguns alunos de graduação. Estado da arte. Quando quando você estiver fazendo uma pesquisa e o professor pedir para você escrever o estado da arte, o que é o estado da arte? Já olha aí a terminologia, é uma terminologia comum em diversos cursos. Estado da arte se diz respeito a
tudo que já foi escrito sobre aquele objeto que você está pesquisando. Por exemplo, no meu curso eu estou investigando o fenômeno da intertextualidade presente em determinados textos. Então eu preciso saber qual é o estado da arte do conceito intertextualidade. O que já foi escrito sobre intertextualidade? O que os pesquisadores já disseram? O que eles já investigaram? Então, eu fazer a minha pesquisa, o meu levantamento bibliográfico e fazer isso a partir de anotações, de resenhas desses trabalhos. Então, se você é do curso de História, de Pedagogia, de Matemática, de Inglês, de Português, em todos eles você vai ter determinados momentos que você vai investigar fenômenos. E para investigar esses fenômenos, você precisa fazer o levantamento desse estado da arte. Então, quando o professor pedir, faça o levantamento do estado da arte, você já sabe. É o levantamento de todas as pesquisas já realizadas sobre determinado conceito, determinado fenômeno que vai ser investigado. O próximo slide, nós temos aí um termo muito comum na universidade, que é a ABNT. Inclusive, muita gente tem raiva da ABNT. A ABNT não é uma pessoa. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é seguido não só na academia, mas por várias outras áreas que precisam ser normatizadas, precisam seguir um certo padrão. E, professor, então, por que a ABNT é tão importante para os trabalhos acadêmicos, para os textos acadêmicos, para a escrita acadêmica? Porque nós, cientistas, pesquisadores, precisamos ter um parâmetro, precisamos ter uma unidade de comunicação para que a gente se entenda. Então, em qualquer que seja o curso, todo curso acadêmico precisa, em seus trabalhos, seguir a ABNT, as regras da ABNT, para que, em qualquer lugar que seja, se eu estou pesquisando aqui na Universidade Estadual do Piauí, tem uma pessoa investigando lá no sul do país, lá no norte do país, em qualquer lugar que seja, ele vai seguir as mesmas regras de escrita, de produção do texto. E assim, independente de eu estar trabalhando hoje na Universidade Estadual do Piauí, eu posso ser convidado para avaliar um trabalho em uma outra universidade. E nessa outra universidade, eu não vou ter dificuldades de entender os mecanismos de normatização daquele texto, porque eles são padrão para todo, no caso, para todo o Brasil, a ABNT. Fora do Brasil, existem outras agências que vão normatizar os trabalhos acadêmicos, eles têm outros termos, outros nomes. Mas aqui no Brasil, que é o nosso campo de investigação, de estudo, nós vamos seguir a ABNT. Não precisa decorar regras da ABNT. As regras da ABNT são como um dicionário. Você, quando esquece uma palavra, eu mesmo, por mais que seja formado no curso de letras, não sei o significado de todas as palavras do dicionário em língua portuguesa. Então, quando eu tenho dúvidas sobre o significado de uma palavra, eu vou ao dicionário consultar. Da mesma forma, se eu tenho dúvidas a respeito de uma regra da ABNT, eu vou consultar a norma para fazer direito, para fazer corretamente a escrita do meu trabalho acadêmico. Então, vale a pena conhecer as regras da ABNT, as mais usuais, como, por exemplo, como fazer uma citação, como fazer uma referência completa. Então, essas regras estão lá no site da ABNT, que você pode consultar e baixar, mas é interessante que você conheça para escrever dentro desse padrão. E no próximo slide a gente vai falar um pouco sobre algumas das habilidades e estratégias da linguagem acadêmica, aquelas que você precisa desenvolver para fazer bem o seu texto. Então você no slide seguinte vai ver uma imagem, né, com alguns pontos aí que eu destaco como as principais dificuldades, os erros mais cometidos dentro de um trabalho acadêmico que você já pode ir anotando para evitá-los. O primeiro deles é a oralidade. É muito comum um aluno escrever com um texto cheio de oralidade porque ainda não está habituado a escrever ou ler textos acadêmicos. E aos poucos a gente vai precisar corrigir isso dentro do nosso texto. Outro aspecto são as generalizações. Quando você vai falar sobre algo, você deve evitar generalizar. Assim, por exemplo, eu não posso dizer que algo é 100%. Né? Todos os professores acreditam que o uso de tecnologias... Olha, já tem um erro. Todos os professores
Será que eu posso generalizar a tal ponto e não encontrar nenhum professor que não concorda com tal opinião? Então, evitar determinadas generalizações faz com que o seu texto siga um padrão mais científico, mais objetivo. Outro aspecto, o terceiro aí, são os tempos verbais. Tomar cuidado com os tempos verbais na escrita. Vocês lá na frente, quando estiverem estudando e produzindo textos acadêmicos, vai ter um momento em que vocês vão fazer um projeto de pesquisa e esse projeto de pesquisa vai resultar na pesquisa em si, numa monografia, num artigo, numa dissertação ou numa tese. Então, quando você estiver escrevendo o projeto de pesquisa, como é um projeto, você vai falar no futuro, vai projetar para o futuro. Analisaremos, investigaremos. Então, você sempre vai fazer isso para o futuro. Quando você transformar esse texto na versão definitiva, você vai tirar do futuro porque você já realizou. Né? Analisamos, investigamos. Então, os tempos verbais dentro do texto são importantes também. Mas isso você vai ter a oportunidade de ver quando estiver lendo textos acadêmicos e escrevendo. Os conectivos. Olha, um texto acadêmico, por ser muito longo, ele exige que a gente tenha muito cuidado com as conexões, com os elos, com a ligação de uma parte com outra parte, de uma seção com outra seção, de um parágrafo com outro parágrafo. Então, tome muito cuidado com o significado dos conectivos que você aplica no seu texto acadêmico. É muito comum que as pessoas na universidade, quando estão entrando, utilizem termos que não revelam exatamente aquilo que elas queriam dizer no texto. Tomar cuidado também com os vícios de linguagem no texto escrito e no texto oral, porque na universidade nós também praticamos, principalmente vocês que são de cursos que vão formar professores, nós vamos ter muita oportunidade de realizar seminários. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esta aula para vocês, eu estou fazendo o que a gente faz na aula presencial, estou ministrando aqui uma aula. E nessa aula, em alguns momentos, né, se eu não tomar cuidado, vocês vão perceber vícios de linguagem que eu posso reproduzir. Em uma situação comum na sala de aula, vocês devem lembrar de professores que passam o tempo todo repetindo determinadas expressões, do tipo, né? Tá certo? E batem no quadro, né? Se tivesse um quadro aqui, eu ia bater no quadro. Entendeu? Entendeu? Tá certo? E o aluno, quando está assistindo a essa aula cheia de vícios, de repetições, muitas vezes ele até anota. O professor repetiu o tá certo 524 vezes. O professor repetiu o entendeu, o entendeu dele 242 vezes. Ora, se o aluno passou a aula inteira contando quantas vezes o professor repetiu determinada expressão, imagine que ele não entendeu nada da aula, porque ele ficou focado naquilo que não era o alvo da aula, por conta de um texto, de uma oralidade, né, de uma fala cheia de vícios, de repetições. E isso pode ser levado muitas vezes também para o texto escrito. Quando você gosta muito de usar uma determinada expressão, você acaba introduzindo ela no seu texto escrito e se não fizer uma boa revisão, você vai deixar ali um texto cheio de repetições. E o problema da repetição no texto escrito, num texto científico, é porque ela fica, assim como na aula, que ficou martelando na cabeça do aluno e ele teve o tempo para anotar, passou a aula inteira anotando, o leitor do seu texto escrito, se ele percebe uma repetição, por exemplo, de que dentro do texto, esse é um texto que vai levar a uma conclusão que, não sei o que, é o queísmo. Se você repete muito uma determinada expressão, você vai chamar a atenção do seu leitor, assim como do seu ouvinte numa aula oral, né, num texto produzido oralmente. E ele vai parar de prestar atenção no conteúdo e vai começar a contar, marcar quantas vezes você repetiu aquela palavra. Então, tome cuidado com os seus vícios de linguagem. Perceba-os, para você começar a treinar como fazer para retirá-los. Eu confesso que eu tinha um vício, e às vezes, de vez em quando ele aparece. O né. Eu repetia muito né, na minha aula. E eu tive a oportunidade de perceber isso quando eu vi uma aula gravada. Então eu comecei a treinar para retirar
esse vício de linguagem. Mas também temos outras opções. Você pode fazer um curso de oratória, por exemplo, e lá nesse curso você vai aprender a perceber o seu discurso, o seu texto oral. E vai ganhar muito lá no texto escrito. Outro aspecto que eu destaco aqui são as ausências de ganchos. O que são esses ganchos, professor? Até coloquei entre aspas, porque eu costumo chamá-lo de ganchos, mas na verdade são os conectivos, são as conexões que finalizam uma sessão e iniciam a outra. Então, se eu estou escrevendo um texto lá da fundamentação teórica, eu estou falando sobre um assunto, eu não posso encerrar aquele assunto e passar para o próximo sem fazer a ligação. Então, se eu terminei aqui um assunto, eu estou dizendo, então, desse modo, como podemos observar, aqui, parará, papá, falei sobre o assunto. Na próxima sessão, apresentaremos. Então, veja que eu estou finalizando a minha ideia e já estou anunciando o que eu vou apresentar em seguida. É isso que eu estou chamando de gancho, para que o texto mostre a relação que há entre uma sessão e outra. E o último aspecto aí nesse slide é a voz de autoria. E aí eu quero que vocês não confundam voz de autoria com voz de autoridade. Autoridade são todos aqueles pesquisadores que você usa na sua investigação para dar reforço à sua voz. Então, são as citações que você vai ver muito em muitos textos científicos. Você vai perceber que o autor ele vai citar de acordo com fulano de tal, ano tal, aí cita direto ou indiretamente. Também de acordo com fulano, com cicrano, com beltrano. Então, essas são vozes de autoridade. São pessoas que eu utilizo para reforçar o meu ponto de vista. Agora, a voz de autoria é a minha voz. Um texto científico não pode ser construído apenas com um monte de frases compiladas ali dentro do meu texto para reforçar uma ideia. Eu também tenho que me colocar, eu tenho que refletir sobre ela, então eu tenho que falar sobre, eu tenho que comentar sobre aquela citação daquele autor que eu utilizei na minha pesquisa. É essa a voz de autoria que eu preciso exercitar. Então, pessoal, nessa minha fala, o meu objetivo era falar com vocês um pouco sobre esse caminho de escrita que é muito comum e muito difícil na universidade. Vocês que estão entrando no curso agora vão sentir diversas dificuldades logo no início, exatamente para entender, para ler esses textos acadêmicos, mas não desistam. Você precisa apenas exercitar. Peguem essas estratégias que eu coloquei aqui para vocês, essas dicas que eu coloquei aqui para vocês sobre a escrita do texto acadêmico e as suas dificuldades e comecem a identificar qual dificuldade ou quais dificuldades você vai está enfrentando na leitura dos textos acadêmicos. E vai lembrando todas elas aqui, conforme eu utilizei nesse slide algumas dicas, para que vocês possam enfrentar esse caminho, passar por esse caminho na universidade sem tantos obstáculos. Claro que os obstáculos eles vão acontecer, você vai ter de fato dificuldades para entender textos da sua área, porque, como eu disse, não é comum para vocês, para a gente, escrever textos acadêmicos. A gente só escreve na academia, na universidade. Então, quando o professor pedir para você, recapitulando, quando o professor pedir para você escrever uma resenha, procure algum modelo de resenha, ou peça ao professor um modelo de resenha, para que você entenda o que é uma resenha, o que é um resumo, o que é um artigo, e observe como é que o autor desse texto escreveu, o que ele fez em cada aspecto. Olha, aqui ele está fazendo a apresentação do objetivo, que ele está justificando por que ele está pesquisando, aqui ele está falando quais são os autores que tratam daquele assunto e que reforçam a ideia dele. E assim você vai descrever a estratégia de escrita que ele utilizou para utilizar na sua. Também confesso que quando comecei nessa vida acadêmica, no meio universitário, uma das estratégias que eu utilizava eu pegava um caderno, lembra da professora Shirley falando aqui que tem uma pasta, que tem um caderno? Então, também tinha um caderno onde eu anotava. Anotava o que, professor? Anotava, por exemplo, alguns conectivos que eu lia, observava nos artigos que eu estava lendo. Anotava terminologias, palavras, expressões
que eu não conhecia, que eu imaginava que seria importante para o meu curso, e ia atrás do significado e tentava utilizar isso nos meus textos daqui para frente, depois que eu entendia, né, como funcionava. Também fazia muitos resumos dos textos que eu estava lendo para aquela disciplina, porque eles poderiam me ajudar nas disciplinas seguintes, poderiam ser utilizados lá no meu trabalho final do curso. Lembrando que no final do curso vocês vão fazer um trabalho de conclusão, que aí depende do projeto do curso, se é um TCC, que é uma monografia ou um artigo. E eu já começava a ler textos como esse, para não ser pego de surpresa lá no final do curso. Então é importante que vocês exercitem a escrita, sigam aqueles conselhos que a professora Shirley colocou, né, de montar um grupo de estudos, até porque de repente você não está entendendo, mas o colega está, e ele pode lhe ajudar nesse processo. E tem também uma dica de leitura, que é um livro que quem puder adquirir, comprar, eu indico sempre para os meus alunos, porque tem várias dicas nesse livro. O nome do livro é Produção Textual na Universidade, que é um livro da Desirê Mota-Roth e da Graciela Henriques. O livro ele foi publicado em 2010, mas ele ainda é bastante atual para as discussões sobre os textos produzidos na universidade. Lá você vai ter uma análise de como fazer, por exemplo, de como é que se escreve uma resenha, de como é que se escreve um resumo, de como é que se faz parte a parte o artigo científico, a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, análise dos dados, considerações finais. E você vai perceber até as expressões, as terminologias que são utilizadas nesses trabalhos. E assim fica muito mais fácil se você tem uma referência para seguir e produzir os seus textos. Claro que esse não é o único livro de referência, tem outros. Inclusive, o curso de vocês vai indicar, em algumas disciplinas, os próprios professores vão indicar livros que vocês podem adquirir. É interessante que, se você puder adquirir, fazer a sua biblioteca com os livros clássicos da sua área, os livros que são basilares para discussões importantes na sua área, que você adquira. Ou então você pesquise, muitas vezes você consegue o arquivo até em PDF, mas não é legal você ter toda a biblioteca somente em PDF. Às vezes é interessante. Eu sou muito do livro físico, sempre que eu posso, quando posso, ter aquele livro se ele for importante para a minha pesquisa. Mas você pode também, outra coisa, você pode baixar. Uma outra dica interessante é você baixar artigos, trabalhos na internet, no Google Acadêmico. Você já sabe usar essa ferramenta? Se não sabe, você pode encontrar alguns tutoriais no YouTube. Como utilizar, como fazer pesquisa de artigos no Google Acadêmico. E lá você vai ter uma forma de filtrar na sua área, de baixar trabalhos que podem te inspirar e que podem já servir como exercício disso que eu falei, da terminologia, do modelo do gênero acadêmico que você precisa escrever, e vai facilitar ainda mais essa sua entrada, essa sua permanência no curso. Então, caros alunos, eu desejo a vocês um excelente curso, início de curso, e qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre conversem com os professores, com os tutores de vocês, sigam as dicas, né, vejam qual é a melhor forma de escrever o texto acadêmico, não tenham medo de escrevê-lo, peçam o feedback dos professores para ver se você de fato está fazendo corretamente, e sejam felizes nessa caminhada, nessa trajetória que nós estamos aqui preparando para vocês na Universidade Estadual do Piauí. Até mais. Boa aula.